bem-vindo, seja bem-vinda. O meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a autossensibilidade no seu cotidiano. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de falar sobre as 3 atitudes que eu considero essenciais para aprendermos a lidar com a nossa vulnerabilidade ao estresse. Embora a maneira como cada pessoa lide com situações estressantes dependa da sua experiência e do seu temperamento, o fato é que a maioria das pais tende a se estressar mais rapidamente do que a média das pessoas. Principalmente quando nós estamos diante de situações de conflitos ou de exposição. Muitas pais, nessas situações, preferem se recolher e são percebidas como introvertidas. Elas passam muito tempo pensando sobre a situação e pensando sobre aquilo que elas fizeram de errado. Costumam guardar tudo para si, inclusive as suas emoções e os seus sentimentos. Elas engolem tudo e costumam implodir na forma de problemas físicos ou emocionais. Já as pais que são também extrovertidas tendem a reagir com palavras. E em seguida, elas se fazem muitas repreensões. Elas voltam um filminho na cabeça, pensando no que elas disseram, pensando no que a outra pessoa disse, pensando no que estava oculto, o significado oculto das palavras, etc. E no final, ambos os tipos gastam muito tempo e muita energia revendo os acontecimentos, analisando, tentando compreender, pensando no que fizeram, no que poderiam ter feito e remoendo as suas atitudes e os comportamentos, tanto seus quanto das outras pessoas. Mas então, que atitudes são importantes para que a gente saia desta verdadeira cilada? Antes de falar das atitudes, eu gostaria de lembrar que nós já temos um vídeo aqui no canal com dicas para lidar melhor com o estresse do dia a dia. Dicas que vão desde passar algum tempo na natureza, ter um hobby que lhe ajude a descarregar a tensão, etc, etc. Então, neste vídeo, eu não gostaria de falar explicitamente de dicas, mas sim de algo mais profundo, que são as atitudes que nós podemos tomar para encarar a vida de uma maneira mais relaxada, ok? Então vamos lá. Qual seria a primeira dessas atitudes que eu considero tão essenciais? A primeira delas seria aprender a organizar aquilo que eu chamo de nossa habitação mental. As pais tendem a pensar em demasia. Afinal, o pensamento em profundidade é uma das 4 características essenciais do traço. O que acontece? A cada estímulo, a cada nova informação, nós procuramos analisá-lo e classificá-lo dentro do nosso padrão de pensamento. E assim, atribuir a ele um significado. O que acontece? É que esta atitude costuma desencadear aquilo que eu chamo de uma cascata de pensamentos e pensamentos e pensamentos. O que é essa cascata, Rosalira? Simplesmente, o pensamento se torna independente e já não obedece mais a nenhum critério de classificação por importância, por urgência, por significado, o que quer que seja. Tudo ocupa o mesmo espaço na sua mente. Tudo lhe exige o mesmo grau de atenção. Seja o trabalho que você precisa apresentar na faculdade no dia seguinte, seja a roupa suja que você não colocou na máquina de lavar. Então, como tudo exige o mesmo nível de atenção, sua mente se exaure tentando responder a tudo com o mesmo grau de profundidade. E isso causa uma grande exaustão e também uma confusão mental e uma total falta de foco e de produtividade.
situações das quais muitas pais reclamam. Há duas grandes formas de nos ajudar a lidar com isso. A primeira delas é entender a necessidade de fazer silêncio na sua mente. Imagine que essa sua mente hiperativa é quase como alguém tentar dirigir um carro com o pé no acelerador o tempo inteiro. Uma hora o seu motor mental vai dar uma pane. Então, perceba que você precisa de ter momentos em que a sua mente relaxa e descansa para se refazer. 5 minutos por dia praticando aquilo que eu chamo de nadismo, ou seja, simplesmente deixando a sua mente vagar e recompor-se, pode lhe ajudar a lidar com a tensão gerada por esse nosso excesso de pensamento. A outra coisa que é extremamente importante para aprendermos a lidar com isso é nos esforçarmos para distinguir aquilo que é essencial do que é acessório ou contingente. Existem algumas técnicas de coaching que nos ajudam a fazer essa distinção. Mas, se você não as conhece, pode apelar para o badaladíssimo princípio 80-20, ou princípio de Pareto, que diz que 20% das atividades nos asseguram 80% dos resultados. Então, em cada situação, identifique quais são os 20% que vão lhe dar o melhor resultado. E aprenda a atuar nesse sentido. Um bom exemplo, você não precisa ler um livro inteiro para aprender o seu conteúdo. Talvez você consiga identificar quais são os pontos mais importantes. Enfim, com isso, praticando, você vai lentamente aprendendo a distinguir aquilo que é essencial daquilo que é acessório. Bom, esta é a primeira atitude, tornar-se senhor da sua própria mente e organizar a sua habitação mental. Há uma frase que diz que a mente racional é um ótimo servo, porém um péssimo senhor. Se isto se aplica a todas as pessoas, se aplica ainda mais a uma pessoa altamente sensível que tem essa tendência ao pensamento em profundidade. Segunda atitude, questione as suas interpretações. A doutora Judith Orloff costuma dizer que o fato em si tem um peso de 5%, mas a emoção associada ao fato tem um peso de 95%. E a emoção depende da interpretação que você dá ao que está acontecendo e à sua situação no momento. Pense que a intensa emocionalidade é outra característica essencial do traço da alta sensibilidade. Ou seja, você não pode deixar de ter uma reação emocional tão forte. Você não pode desligar o botão da emoção, uma vez que você é uma pessoa altamente sensível, e esta é uma das características que compõem o traço. Mas você pode aprender a questionar a sua interpretação. Vamos ver isso. Essa nossa emocionalidade muito intensa tende a fazer com que a gente se magoe com facilidade e que também atribua uma importância maior a determinados fatos, atitudes das outras pessoas e situações que para as demais pessoas não tem este peso e não tem essa importância. Uma outra coisa que essa nossa emocionalidade muito intensa pode nos levar a fazer é tomar todas as coisas de forma extremamente pessoal. Com isso, nós esquecemos um fato muito simples, que a maioria das pessoas está mais preocupada com a sua própria vida e com seus próprios problemas e não está necessariamente se referenciando a nós. Então, questionar as nossas interpretações e, com isso, perceber que, por vezes, estamos reagindo de forma mais emocional do que a situação poderia, é uma boa maneira de aprendermos a levar uma vida mais relaxada e com menos estresse. E, para fazer isso, uma das melhores estratégias que eu conheço é a técnica que nós chamamos de testemunhar. Ou testemunhar é, por alguns minutos,
sair da situação e tentar vê-la como se estivesse acontecendo com outra pessoa. Tentar enxergar a situação com olhos de quem está fora dela. Essa atitude costuma colocar a situação sob uma nova perspectiva. E aí, nós podemos avaliar se ela realmente tem a carga emotiva que no primeiro momento nós atribuímos. E se vale a pena realmente nos magoarmos e sofrermos por causa daquilo que está acontecendo. Porém, se mesmo assim você ainda tiver dúvidas sobre uma situação específica, sobre algo que lhe foi dito e ainda sentir uma mágoa muito profunda, fale, expresse os seus sentimentos, admitindo que eles são apenas os seus sentimentos. Eu gosto muito do significado das palavras e apropriar-se é uma palavra que vem muito ao cargo nesse momento. Apropriar-se significa tornar próprio. Então, reconheça o seu sentimento e expresse-o. Diga, no caso de uma situação de conflito, por exemplo, diga para a outra pessoa qual foi a interpretação que você teve daquilo que ela disse. E pergunte a ela o que ela realmente quis dizer. Muitas mágoas e muitas dores podem ser evitadas ou superadas através de uma conversa deste tipo. Mas tenha muita atenção. Ao fazer isso, parta do respeito pelos seus sentimentos, mas também do respeito pelos sentimentos e opinião das outras pessoas. A outra pessoa tem todo o direito de discordar de você e isto é legítimo. E não necessariamente significa uma rejeição a você enquanto pessoa, mas simplesmente a sua posição ou opinião diante de um fato X. Sem este respeito, fica difícil para você aceitar a possibilidade da discordância, ok? Bom, então nós já temos aqui duas atitudes que para mim, repito, são essenciais para que a gente possa levar a vida de uma maneira mais relaxada, mesmo sendo uma pessoa altamente sensível. Assenhorar-se da sua mente, organizar a sua habitação mental e questionar as suas interpretações costumeiras, principalmente aquelas que lhe fazem levar tudo para o lado pessoal. E por fim, a terceira atitude, aquela que eu considero a mais importante de todas, que é aprender a se perdoar e a se tratar com compaixão. A maioria dos pais tendem a ser profundamente compassiva para com os outros. Prova disso é que você tende a colocar as necessidades alheias à frente das suas, não é verdade? Porém, muitas vezes, você pode ser o seu crítico mais feroz. Você se critica de maneiras que dificilmente você teria coragem de fazer em relação a outra pessoa. Portanto, controlar a sua crítica interna é um passo necessário para aprender a praticar a autocompaixão. Porém, ao contrário do que se pensa, a melhor maneira de fazer isso não é reprimindo os seus pensamentos de autocrítica. Na verdade, tudo aquilo que você reprime tende a voltar e a voltar com muito mais força. O que você precisa entender é que a ação do seu crítico interior, seu processo de autocrítica, tem uma finalidade, que é a de lhe proteger de se magoar ou de sentir uma dor maior. Vamos dar um exemplo. Falar em público. Se eu me digo que eu não sou capaz de falar em público e evito, por conta da minha crítica interior, o que estou fazendo, na verdade, é evitar me submeter à dor de tentar falar em público e me sair mal. Então, o primeiro passo é entender que o seu crítico interior, a voz que patrocina essa crítica, está tentando lhe defender de algo que parece perigoso ou assustador. Uma vez que você entendeu isso, pode se perguntar de que maneiras mais produtivas eu poderia me defender disto que me causa medo. Se nós voltarmos ao exemplo do falar em público, eu posso me perguntar de que maneiras eu poderia me proteger do risco de fracassar ao falar em público sem apelar para essa
crítica tão feroz. E aí eu posso pensar, bom, talvez eu precise praticar mais, começando a falar para pessoas, para um grupo pequeno de pessoas que eu conheço. Talvez eu só precise me preparar melhor, escrevendo aquilo que eu vou falar. Talvez eu precise ensaiar antes de falar em público. Talvez eu precise pedir a um amigo que me ajude a praticar. Enfim, você pode começar a descobrir maneiras de lidar com aquilo que lhe causa medo, porém maneiras que são amorosas e afetuosas em relação a você. As pessoas mais sensíveis que conseguem ter sucesso externo são exatamente aquelas pessoas que se tratam com carinho e autocompaixão. São aquelas pessoas que a cada momento vão avançando um pouquinho mais. Eu gosto de falar naquilo que eu chamo de PPP, ou seja, pequenos passos de paz. Esta pode ser uma boa maneira de lidar com o seu crítico, levando você a dar pequenos passos até se sentir confortável com aquilo que está fazendo. Mas veja, o mais importante é que você perceba que se a sua voz crítica interior está desvalorizando você, o melhor antídoto para isso é praticar o auto-amor e a autocompaixão. Bom, pais, este foi o nosso Papos e Dicas desta terça-feira. Como sempre, eu espero que este conteúdo tenha lhe ajudado a refletir melhor sobre a maneira como você encara a sua vida e sobre como você pode gerar menos estresse no seu cotidiano. E, como sempre, eu peço a você que, se você gostou desse vídeo, clique no botão, assine o canal, acione as notificações. E se conhecer outra paz cujo nível de estresse anda muito alto, por favor, compartilhe esse vídeo e me ajude a criar entre nós uma comunidade de pessoas altamente sensíveis que conhecem o seu traço e que sabem cuidar melhor de si mesmas. E, se você quiser aprender a lidar melhor com o traço da alta-sensibilidade e também quiser conhecer algumas técnicas que lhe ajudam a gerir o seu traço no dia a dia, clique no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo e assista às aulas que estão disponibilizadas gratuitamente no meu curso online, Alta Sensibilidade, e você conheça e aprenda a lidar. Muito obrigada por ter me assistido e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos e bênçãos.